Sonhos. Uma das coisas mais interessantes para o ser humano, a possibilidade de habitar o desconhecido. Sonhamos tantas vezes ao longo da vida que acaba perdendo a magia, mas vale lembrar que essa é uma das dádivas naturais do nosso corpo. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora os 8 incríveis fatos sobre os sonhos. Você está paralisado durante o sonho. Acredite ou não, o seu corpo está virtualmente paralisado durante o sono. Isso ocorre porque possivelmente para preveni-lo de atuar aspectos dos seus sonhos. Durante o sono, há glândulas que secretam um hormônio que ajuda a induzir o sono e os neurônios enviam sinais à coluna vertebral que causam um relaxamento do corpo e em seguida a pessoa fica essencialmente paralisada. Estímulos externos invadem nossos sonhos. Isso é chamado de incorporação ao sonho e é a experiência em que a maioria de nós tem um som de um mundo real ouvido em nosso sonho e é incorporada de alguma maneira. Um exemplo similar ocorre quando você sente sede ou vontade de urinar no mundo real enquanto dorme, e isto é transportado para o sonho. A maioria das crianças, já grandes, urinam na cama por causa de uma incorporação. Estão com a bexiga cheia, sonham que estão apertados e urinam no sonho ao mesmo tempo que molham a cama. Pessoas com sede durante o sono relataram tomar copos de água dentro do sonho para minutos depois ficar com sede e tomar outro copo. O ciclo se repete até o momento que a pessoa acorda. Nem todos sonham em cores. Existem pessoas com visão normal que sonham exclusivamente em preto e branco. O restante sonha em cores. Há também temas comuns para os sonhos, que são situações relacionadas à escola, ser perseguido, tentar correr e mesmo assim se mover vagarosamente. Experiências sexuais, cair, atrasar-se. Uma pessoa viva atualmente estar morta, dentes caindo, voar, reprovar em um exame ou um acidente de carro. É desconhecido se o impacto de um sonho relacionado à violência ou morte é mais emocionante carregado para a pessoa que sonha em cores ou para as pessoas que sonham em preto e branco. Nós sonhamos apenas sobre o que conhecemos. Nossos sonhos são frequentemente cheios de pessoas estranhas que desempenham certos papéis. Você sabia que a sua mente não está inventando essas faces? Elas são rostos de pessoas reais que você viu durante a sua vida, mas não pode se recordar. O algoz de seu último pesadelo pode ter sido a caixa da padaria em que o seu pai comprava pão quando você era criança. Como todos vemos centenas de milhares de rostos por dia, é possível que tenhamos um suprimento infindável de personagens que nossa mente pode utilizar durante os sonhos. Porém, existe uma história que várias pessoas sonharam com um homem que você verá na foto, sem nunca tê-lo conhecido. Se você não conhece essa história, é só clicar no card aqui acima e assistir um de nossos vídeos explicando sobre isso. Os animais sonham. Sim. Em vários mamíferos estudados como ratos, gatos, cães, macacos e elefantes, especialistas verificaram a presença do REM, estágio de sono que rolam sonhos. Nas aves também, mas por outro lado, ainda não há registro de que isso ocorra com os répteis, talvez por serem animais de sangue frio. Mas qual é o conteúdo dos sonhos dos bichos? Uma das descobertas mais recentes foi feita por cientistas do Centro de Memória e Aprendizado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos. Ao monitorar a atividade cerebral de ratos acordados e dormindo, os pesquisadores viram que os roedores têm um padrão de sono semelhante ao nosso, com sonhos longos, complexos e até mesmo possíveis pesadelos. Pessoas cegas também sonham. Tommy Edison é totalmente cego desde que nasceu e explica em seu canal as curiosidades sobre sua vida, contando sobre suas experiências como deficiente visual. Ele é muito bem-humorado e aceita os mais diversos desafios que os fãs enviam, como por exemplo, o desafio de desenhar vários objetos que ele nunca viu. Em um de seus vídeos, ele tira a dúvida que muitos já tiveram na vida. Pessoas cegas sonham? E com o quê? A resposta para isso é bem simples e lógica, mas a gente não se dá conta disso. Ele começa dizendo que nunca enxergou nada na vida dele, e que logicamente também não enxerga os sonhos, já que não possui imagens gravadas em seu subconsciente. O jeito como os sonhos dele funcionam é exatamente como a vida dele ocorre, apenas com cheiros, sons, sabores e toques. E sim, as situações realmente acontecem nos sonhos dele, assim como nós, de pessoas que enxergam, só que como na vida real, ele não vê nada. Aos 41 segundos do vídeo, ele dá um exemplo do que seria um sonho dele. Com a tela preta, apenas sons de aplausos e um bastão batendo. Ele está num jogo de beisebol. Ainda com a tela preta, som de crianças festejando. É o aniversário dele de 7 anos. Você esquece 90% do que sonhou. Depois de 5 minutos acordados, a metade do sonho já foi esquecido. Em 10 minutos, 90% já se foi. O famoso poeta Samuel Taylor acordou uma manhã depois de ter um fantástico sonho, possivelmente induzido pelo ópio.
e começou a descrever a sua visão em um sonho, que é um dos poemas ingleses mais famosos, Kubla Khan. Depois de haver escrito 54 linhas, ele foi interrompido por um visitante indesejado. Samuel retornou ao seu poema, mas não pode lembrar o resto de seu sonho, e o poema nunca foi concluído. Os sonhos previnem psicose. Em um estudo recente sobre o sono, estudantes que foram acordados no início de cada sonho, mas mesmo assim puderam dormir as suas 8 horas de sono, todos eles experimentaram dificuldades de concentração, irritabilidade, alucinações e sinais de psicose depois de apenas 3 dias. Quando eles finalmente foram autorizados a dormir durante o sono REM, que é o sinal fisiológico de que começamos a sonhar durante o sono, os seus cérebros compensaram o tempo perdido, aumentando muito o percentual de sono realizado no estágio REM. Os sonhos nos proporcionam experiências incríveis que muitas vezes não conseguimos